Você sabia que Teresina é um berço de jovens desenvolvedores de jogos? Não sabia ou sabia? Bom, se você não sabia, ficou sabendo agora. E sobre isso nós vamos conversar com o Juan Belo, que também é um desenvolvedor nesta área. Falar de jogos, acredito que deve ter vários jovens agora atentos sobre esse assunto. Para você é super interessante, para quem está em casa agora, mais um dos motivos para a gente falar, né, sobre jogos. Tudo bem? Sim. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. E com certeza a área de jogos, ela já faz muito tempo que ela deixou de ser, digamos, uma área muito específica para só um grupo seleto de pessoas, né? Então a gente tem o desenvolvimento de jogos, ele está mais democrático agora, né? As pessoas têm mais acesso, porque enfim, né? A tecnologia está distribuindo as coisas de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Então, sim, basicamente, acho que os jovens, quando entram na universidade, já começam a estudar, né, a ver como é que eles podem entrar na área de jogos. Ainda é um pouco obscuro algumas coisas aqui, porque em Teresina ainda está andando, ainda engatinhando, mas sim, a gente está aqui justamente para falar mais sobre isso, né, para que as pessoas entendam melhor. Para quem deseja entrar nesse mundo, para quem deseja estar no mundo dos games, quais seriam as dicas para quem está agora assistindo ao nosso programa? Então, uma das principais dicas é buscar grupos de pessoas que desenvolvem jogos, porque existem tantas áreas no desenvolvimento de jogos, existem tantas possibilidades de como você pode abordar isso, que você precisa descobrir o que é que você quer, como é que você se encaixa, se você consegue encontrar grupos de pessoas para trabalhar junto. E aqui no Piauí a gente tem um grupo, né, que eu sou um dos fundadores, que se chama Piauindie. E o Piauindie, né, ele está no Instagram, também tem o site, né, piauindie.com, que basicamente é uma comunidade de desenvolvimento de jogos aqui no Piauí. Então existem vários grupos, diversos tipos de pessoas, diversos tipos de profissionais. E lá no grupo a gente fala, né, a gente tem palestras constantes sobre a área de jogos, a gente fala sobre programação, sobre arte, sobre narrativa, sobre música. Então é um passo fundamental, é esse de buscar comunidades, buscar pessoas com que você possa conversar para entender melhor como é que você pode entrar nessa área. E assim, para quem deseja entrar nessa área, tem idade? Como é que funciona relacionado até os pais ficarem atentos sobre esse assunto? Porque quando você fala em games, você vai estar mexendo com um mundo muito vasto, né? Demais. Com relação à idade, eu diria que qualquer idade é ideal para começar a trabalhar com jogos. Existem muitas coisas específicas dependendo da idade, né? Então, por exemplo, eu comecei quando eu estava na universidade e basicamente eu aproveitei que eu estava naquele período de universidade para estudar e fazer o máximo que eu conseguia. Então, tinha ali cerca de, sei lá, 18, 19 anos mais ou menos. Mas com certeza, para quem gosta muito da área, quem já tem interesse desde cedo, é super bem-vindo a começar a tentar. Existem ferramentas para programadores, por exemplo, que são mais interativas, mais fáceis de utilizar para quem é criança, por exemplo, que quer começar a testar lógica de programação, esse tipo de coisa. Também existem muitas ferramentas para desenho e tudo mais. Então eu diria que é até interessante as pessoas entrarem mais cedo, né, na área, para que comecem já a se profissionalizar também mais cedo. Não precisa esperar, sabe? Não precisa esperar você ter um emprego, você ser adulto e ter um emprego para começar a fazer jogos, porque na realidade jogos é um negócio lucrativo, né? Então você já pode, desde criança, ir se preparando para esse momento para entrar no mercado. Então, mais do que só jogar, hoje é uma ferramenta de trabalho muito forte, né? Quando você fala assim desse lado, porque às vezes a mãe se assusta, às vezes o pai se assusta, mas não sabe que tem um talento em casa e tem um empreendedor também, né? Sim, o que é, assim, é algo às vezes preocupante, porque a gente tem que incentivar, a gente não pode perder os talentos, sabe? Eu tenho um primo pequeno, por exemplo, que ele adora desenhar, ele é muito criativo, ele cria bonecos de massinha, ele consegue criar personagens em fotos, né, desenhando em cima das fotos, então ele tem uma criatividade. Então acho muito interessante que a gente comece a olhar para os talentos e já direcionar para a área criativa de jogos, não como algo que talvez possa dar certo, mas como algo que está comprovadamente dando certo. A gente só tem que colocar essas pessoas, essas crianças, né, esses desenvolvedores em contato com quem sabe guiar, para que essas pessoas continuem, né, e comecem a trabalhar com isso de fato. Pois é, sabe, quando a gente fala sobre esse assunto de games, é importante também a gente abrir um leque na mente de que você vai poder focar o seu filho para o caminho certo. Porque assim, eu como mãe, às vezes a gente fica, não, a criança gosta de jogar, mas mais do que gostar de jogar, de participar dos games, a gente não vê o outro lado. Porque essa criança, ela pode estar criando um mundo para a própria educação, ela pode estar criando um mundo para o lazer,
e ao mesmo tempo preparar algo que é o que está sendo muito real. O mundo da tecnologia está abrindo oportunidades para o mundo inteiro ver que não é só ali o seu filho estar jogando, mas é ele também trabalhando a mente, trabalhando as habilidades, a oportunidade de se conhecer até um pouco mais. Quer dizer, através dos games pode-se abrir novos jogos através de vocês que estão criando novos talentos para esse mundo. Eu queria sim que você convidasse as pessoas que pretendem desenvolver, mas principalmente entrar nesse mundo e não deixar seus filhos tão sozinhos. E de uma certa forma também, como você disse, não anular um talento que às vezes você vai trazer até traumas para esse jovem. Porque ele já sabe que ele é capaz e muitas vezes, por falta de uma boa informação e de um bom conhecimento, você trava uma carreira até para o teu filho, né? Justamente, convidando, né? Então, quando eu era criança, a minha mãe disse que eu já desejava trabalhar na Nintendo, né? Desde criança, antes de eu saber o que era de fato trabalhar. E eu não sabia se eu ia ser um desenhista, se ia ser um programador, nem sabia que existia a área de programação. Mas durante o ensino médio, eu comecei a escrever minhas próprias histórias de jogos e eu comecei a nutrir esse sonho desde sempre. Então, tudo que eu fiz desde sempre foi pensando, algum dia eu vou fazer jogos. E meus pais nunca foram nada contra, eles sempre foram bastante a favor com relação a isso. E hoje em dia eu já estou com um emprego fixo, né? Eu trabalho para uma empresa chamada Exit Games, na Alemanha. Então, eu estou aqui com um trabalho remoto e seguro, né? A gente tem que aproveitar, né? Enfim, infelizmente está acontecendo uma pandemia, mas a gente tem que ver, né, que oportunidades de emprego não são tão afetadas por uma pandemia e a área de jogos é uma delas. Então, graças a todo esse incentivo, né, todo esse apoio que eu sempre tive para fazer jogos, eu estou aqui com emprego fixo, eu estou muito feliz, né, estou desenvolvendo jogos, estou trabalhando com pessoas muito interessantes e legais. Então, por favor, não tentem, digamos, impedir seus filhos de fazer isso. Se eles acham que eles têm interesse em desenvolver jogos, procurem alguém para conversar sobre e, no mínimo, debater. E se der algo bom dali, tudo bem, se não, não tem problema também. Não, o que eu tô achando interessante é porque eu acho que tudo é questão da gente buscar. Se você vê que algo não está certo, que algo está errado, vai buscar e vai buscar as pessoas certas. Porque no mundo, em todas as profissões, você vai encontrar o bem e o mal. Qual o caminho que você quer seguir? É melhor que você conheça, que você converse com seus filhos, que você procure entender a cabecinha deles e dê uma oportunidade de você chegar com uma amiga e com uma amiga e levar para os profissionais certos. Hoje, Piauí está de parabéns, tem você aqui representando o nosso estado e quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, quem quiser conhecer um pouco mais até da sua empresa, conhecer um pouco mais desse lado que pode ser positivo para os nossos filhos, pode entrar em contato com você, né? Você tem seu Instagram? Com certeza. Meu Instagram é um pouco difícil, mas é Belo, com 2 L's, que é o meu sobrenome, e Juan, R-U-H-A-N. Então, Belo Juan. Pronto, mas a gente vai colocar no Instagram da gente, vamos passar tudo direitinho para que você possa buscar e colher informações de você. Para que você possa ajudar também as nossas mamães, nossos papais a não destruir o talento de um filho que de repente amanhã ou depois vai ser orgulho como você, né? Você tá dizendo? Parabéns, meu querido, muito bom, muito bom. Tá vendo, gente? Quero agradecer a você, tá?